Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida nessa manhã de domingo, que você possa experimentar das coisas boas e grandes que Deus tem preparado para todos aqueles que o buscam, para todos aqueles que o amam e para todos aqueles que procuram caminhar com Ele. Aliás, é a respeito dessa verdade que eu quero conversar com você nessa manhã. Algumas verdades a respeito do nosso andar com Deus. E o texto que nós vamos ter como base se encontra aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, dos versículos 28 até o 32, onde a palavra de Deus nos diz o seguinte: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que o Espírito Santo possa falar ao meu e ao seu coração. Queridos, Jesus está aqui falando com um grupo de pessoas. Jesus está aqui na sua caminhada com o Pai, e Ele está ministrando a palavra de Deus, principalmente com a sua vida, e mediante o seu falar, o seu andar, o seu caminhar, muitas pessoas vieram a crer na verdade que é o Evangelho de Jesus Cristo. E essa palavra nos traz algumas verdades a respeito do nosso andar com Deus. Quando nós nos dispomos a caminhar com Deus, quando nós entendemos que nós necessitamos não de programações, não de uma cultura, não de uma tradição, mas nós buscamos um relacionamento vivo, íntimo e pessoal com esse Jesus que deixou a glória do Pai, que desceu do céu, se fez um de nós, para viver uma vida semelhante a mim e a você, para conquistar para mim e para você uma vida eterna. E Ele mesmo que disse: todo aquele que crê em mim passa da morte para a vida. Todo aquele que buscar caminhar comigo vai viver uma nova vida, vai experimentar de uma novidade de vida. E essa passagem vai nos trazer algumas verdades a respeito do nosso andar com Deus, quando nós nos dispomos a caminhar com o Senhor. E a primeira delas se encontra aqui no versículo de número 28, quando Jesus diz assim: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. A primeira verdade que nós encontramos do nosso andar com Deus é que o nosso testemunho, a nossa vida, ela tem que falar mais alto do que as nossas palavras. Quando nós nos dispomos a fazer a vontade de Deus, quando nós cumprimos a nossa missão aqui na terra, a palavra de Deus na nossa boca terá crédito. Será dado crédito àquilo que falamos. O próprio Cristo está dizendo aqui, Ele está se referindo à sua morte de cruz. Ele diz assim que quando eu for levantado, quando vocês me levantarem, Ele estava citando a sua morte na cruz. Ele está dizendo, depois que eu cumprir a minha missão, depois que eu cumprir a vontade do Pai, vocês vão saber que eu sou quem eu disse que sou. Queridos, a nossa vida tem que falar a respeito de Jesus. As pessoas darão crédito a mim e a você quando nós buscarmos cumprir o propósito de Deus para nós nesta terra. Porque ali eles verão a presença de Deus na minha e na sua vida. Quando nós nos dispomos então a fazer a vontade de Deus, quando nós então dispomos a morrer para nós mesmos, quando nós negamos a nós mesmos, quando nós tomamos a nossa cruz e procuramos seguir Jesus, as pessoas vão crer que existe um Deus verdadeiro,
que ressuscitou o seu Filho, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Essa é a primeira verdade do nosso andar com Deus. Quando nos dispomos a cumprir a nossa missão, as pessoas verão que o Senhor Jesus é real na nossa vida. A segunda verdade se encontra aqui no versículo de número 29, quando Jesus diz assim: aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. A segunda verdade que encontramos aqui nesse texto a respeito do nosso andar com Deus é que quando buscamos fazer a vontade de Deus, quando nós colocamos como prioridade na nossa vida fazer a vontade de Deus, que o andar com Deus e ter a presença de Deus conosco é aquilo que nós temos de mais precioso na nossa vida, e assim nós o fazemos com as nossas atitudes, nós podemos ter a certeza da presença de Deus conosco em todo o tempo. Em outra passagem, no mesmo Evangelho de João, já quando Jesus estava para subir ao Pai, ele disse para os seus discípulos, lá no capítulo 16, no final do capítulo 16, ele diz assim: está chegando a hora em que vocês vão ser dispersos, vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está sempre comigo. Eu quero dizer a você que tem procurado andar com Jesus, que tem procurado fazer a vontade de Deus, por mais que você se sinta sozinho. E há momentos em que Deus permite que nós fiquemos sozinhos. Você se lembra de Jacó? Quando teve que ser trabalhado por Deus, quando foi transformado por Deus naquele encontro do Vale de Jaboque. E a palavra Jaboque significa efusão, ou seja, colocar para fora. Deus precisava tratar de Jacó. E o texto nos diz que Jacó passou todos os seus filhos, sua mulher, os seus rebanhos, o seu gado, todas as suas posses foram passados adiante. E Jacó ficou sozinho no Vale de Jaboque, porque Deus tinha algo para tratar com ele. Mas ele não ficou só. Jacó foi extremamente abençoado naquele encontro. E Jesus está dizendo aqui, ele diz assim no versículo 29, aquele que me enviou está comigo. Eu quero dizer a você, você que é chamado por Deus, você que respondeu a esse chamado de Deus, você que tem procurado caminhar com Jesus, você não está sozinho. Aquele que me chamou, diz Jesus, está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Eu quero encorajar você a permanecer na vontade de Deus. Eu quero encorajar você a manter-se na posição em que Deus te colocou, nas convicções que a palavra de Deus tem trazido a você, em um mundo totalmente oposto àquilo que a palavra de Deus tem dito para nós. A verdade está aqui, querido. A verdade, ela é inegociável. A verdade não muda. A verdade é o próprio Cristo. A verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, esta verdade que me santifica e santifica a sua vida. Não existe outra fonte a não ser o próprio Senhor e a sua palavra. Quando nós procuramos fazer a vontade de Deus, então, o nosso testemunho de Cristo vai ser reconhecido. O Senhor será conhecido através da minha e da sua vida quando procuramos fazer a vontade de Deus. Quando procuramos fazer a vontade de Deus, podemos ter a certeza de que jamais nós estaremos sozinhos, porque o Senhor estará conosco em todo o tempo. E em terceiro e em último lugar, quando nós permanecemos na vontade de Deus e na palavra de Deus, é que nós seremos reconhecidos verdadeiramente como discípulos de Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui no versículo de número 31 e no versículo de número 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês são verdadeiramente meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que interessante o que Jesus está dizendo aqui. O texto diz que muitos haviam crido nele. Quantas vezes nós vemos pessoas respondendo a apelos, indo à frente a chamadas de apelos? Quantas pessoas muitas vezes repetem uma oração, entregando sua vida a Cristo? Mas eu quero dizer a você, querido, que o parâmetro fiel para nós entendermos e vermos na nossa vida se realmente nós entregamos a nossa vida ao Senhor, se verdadeiramente Jesus é Senhor da nossa vida, é quando nós
permitimos que a palavra de Deus permaneça em nós, que nós buscamos a palavra de Deus, nós vamos até a palavra, abrindo o nosso coração para que essa palavra transforme a nossa vida. Jesus está dizendo aqui, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Os discípulos de Jesus não são aqueles que verbalizam uma fé, uma crença. Não são aqueles que frequentam determinados lugares, necessariamente não. Os discípulos de Jesus são aqueles que permanecem na sua palavra. E aí ele vai dizer, e aí sim, vocês conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Quantas vezes nós usamos esse versículo 32 de forma desconecta com o que vem antes, com os versículos que precedem esse texto? Para nós sermos libertos mediante a verdade, para conhecermos a verdade de fato, nós precisamos permanecer na palavra de Deus. É esta palavra que nos liberta, essa palavra que nos cura, essa palavra que nos sara, essa palavra que nos santifica, é esta palavra que nos faz a cada dia mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são algumas verdades na vida daqueles que procuram andar com o Senhor. Que nessa manhã você se sinta desafiado pelo próprio Deus a buscar a Cristo, a entregar a sua vida a Cristo, a permanecer em Cristo, independentemente do que você venha passando, independentemente daquilo que você está enfrentando, independentemente daquilo que você tem ouvido nesses últimos dias, mas que você permaneça em Cristo. Eu quero dizer a você, Jesus é soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor continua com o controle da história nas suas mãos. E todos aqueles que procuram caminhar com Ele vão experimentar dessas verdades que nós vimos aqui. Eu quero orar com você, no nome de Jesus. Pai, nós queremos te dar graças pela Tua palavra. Nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, porque o Senhor se fez um de nós, e o Senhor se colocou entre os seus, e o Senhor discipulou alguns homens, e a partir deste discipulado, dessa caminhada do Senhor com os seus, a sua igreja foi formada, um povo foi levantado, e tudo aquilo que foi aprendido por esses homens foi passado ao longo dos séculos, através do caminhar junto da sua igreja, contigo e uns com os outros. Pai, nós queremos permanecer no Senhor. Senhor, nós queremos cumprir o nosso chamado, a fim de que o testemunho que damos acerca do Senhor seja eficaz e pessoas venham a se entregar e conhecer verdadeiramente o Senhor. Senhor, nós queremos ter a convicção de que temos sempre o Senhor conosco, porque procuramos fazer sempre a Tua vontade. E Senhor, nós queremos ser reconhecidos verdadeiramente, não como homens e mulheres bem-sucedidos nessa terra, simplesmente não. Nós queremos ser conhecidos como homens e mulheres cujos valores da vida estão fundamentados na Tua palavra, cujo testemunho de vida diz respeito a princípios e valores que estão contidos na Tua palavra, esta palavra que vem nos transformar, que vem nos santificar, que vem nos purificar e que vem nos libertar. Ao conhecermos a verdade há de nos libertar a cada dia. Que essa seja a experiência de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei, ó Deus, que tem
me alegro em sua vontade mais e mais. Tu sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, seu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre você. Tenha um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.